das quais o Senhor, nesta igreja, tem nos ensinado a viver, a trabalhar. E rapidamente vamos falar onde estamos e para onde vamos. Amém? Você está convidado. Vocês estão convidados para participar. Às 20 horas, aqui nesta quarta-feira. Tá bom, queridos? Eu vou me sentir muito honrado se vocês vierem. Anderson, estou chegando agora na igreja. Sejam bem-vindos. Assim você já vai conhecer e saber quem nós somos. A gente não tem receio nem problema nenhum de mostrarmos os nossos valores, finanças, aquilo que nós fazemos, de falarmos a respeito de onde estamos e para onde vamos, e também de mostrar a nossa vida administrativa da igreja. Isso é relevante e importante para que a gente continue sendo transparente e mostrando a vida da igreja em todas as áreas. Amém? Venham. Amém? Eu quero receber vocês aqui, prometo que vou fazer um café e, bem, eu vou ver se eu compro algumas bolachas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Eu quero falar sobre o tema a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu quero ler esse trecho com vocês. Esse mês de novembro vamos falar um pouco desta fé, da importância dela. Vamos compartilhar um pouco mais, ensinar um pouco mais, mas especialmente na última semana desse mês de novembro, nós vamos fazer uma semana especial de ações de graça. Amém? Vamos falar sobre gratidão, fazendo menção ao dia de ações de graça, que é tão relevante e importante. Mas vamos falar sobre fé. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém e amém. A fé que agrada ao Senhor. Eu creio que em muito os homens, mulheres, as pessoas no mundo desejam agradar ou provocar um ambiente agradável. A gente, quando quer fazer algo para deixar alguém feliz, a gente oferece algo para agradá-la. É verdade ou não? Quando eu quero fazer a minha esposa, cá entre nós, quando eu quero fazê-la feliz, eu agrado a minha esposa. E nesse momento é quando a gente proporciona os meus filhos, os membros desta igreja, e é nesse momento quando a gente proporciona um ambiente agradável. É verdade ou não? Então, da forma positiva, do que agradar, não com uma intenção negativa, mas da forma positiva do que agradar, o homem e a mulher desejam promover o agrado na vida de outra, ou proporcionar um ambiente agradável. E é tão legal quando a gente entra num lugar, num ambiente, numa casa, numa sala, onde ele é agradável. É verdade ou não? As pessoas riem para você, as pessoas te recebem com amor, as pessoas já te recebem dando. Não é gostoso isso? Seja bem-vindo, aqui você deve se sentir em casa. Bem, assim deve ser a nossa igreja, amém? Amém, queridos? Por isso que os diáconos são tão assim. Quando você chega, eles dão um sorriso para vocês. É que eles estão de máscara, vocês não estão vendo. Mas eles são assim. Vocês não viram o Daniel dando gargalhada ainda? A Maiara já. Aliás, eu estava vendo o Daniel na foto que ele tem no WhatsApp. Pode ver ali. Ele está dando uma gargalhada. Ah, eu vi. Ah, não. É só no nosso grupo que tem ele ali. Bem. E ele estava sorrindo porque ele estava se casando com a Maiara. Olha.
A gente quer promover um ambiente gostoso, um ambiente agradável. E, além de querer agradar as pessoas, eu acho que em primazia, em primeiro, nós devemos e deveríamos desejar ou querer agradar a Deus. O autor de Hebreus diz que nós temos que agradar a Deus, e quando nós formos agradá-lo, nós vamos agradar com a nossa fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E Jesus, ele foi alguém que agradou ao Senhor, agradou ao Pai. Lembra quando ele estava sendo batizado por uma atitude de fé? O que aconteceu ali? O Pai liberou ali uma voz, ou o céu se abriu e a voz saiu, e ele disse: este é o meu filho, em quem tem o meu agrado. Isso não foi incrível? Toda vez que a gente se move, toda vez que nos movemos em fé, toda vez que nós tomamos atitudes coerentes, concernentes à palavra e obedecemos, e em fé, nós estamos agradando ao Senhor. Toda vez que você toma uma decisão em fé, você agrada ao Senhor. Sabem, queridos, a palavra de Deus, toda ela, pode às vezes parecer algo difícil, duro até de compreender ou mesmo obedecer. O Senhor diz através do autor de Deuteronômio que aquele que ouve a palavra, que ouve o Senhor, ouve as suas escrituras e obedece, receberão algo dele. A questão não é ouvir, a questão é obedecer. Todos estão ouvindo, mas às vezes o difícil é obedecer. Mas quando nós temos um coração para obedecer, quando nós obedecemos ao Senhor e a sua palavra, eu estava falando sobre os dízimos e a oferta como exemplo, quando nós, ainda que nos custe, porque muitas vezes é um sacrifício. Eu estava nesta semana fazendo a célula e nós estamos cantando essa canção, que ela é extraordinária, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. Olha o que diz ela. Não importam, te adorarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Quando você faz isso, quando você louva desta maneira, quando você passando por momentos, por vales, mas está ali louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, eu creio que este louvor, essa atitude promove, né, uma adoração genuína ao Senhor, um sacrifício de louvor. Sabem o sacrifício de louvor? Sabem? Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos na escassez, se estamos na fartura, não importa se estamos doentes ou não, mas nós estamos louvando e adorando ao Senhor. Essa é uma atitude que promove dentro da palavra, uma atitude de fé que promove a bênção do Senhor, o favor dEle. Deus se alegra, se agrada de um sacrifício de louvor desta grandeza, desta maneira. E nós falamos sobre atitudes como estas, de fé, que baseados na palavra de Deus, naquilo que Ele nos ensina, nos instrui, nos orienta a fazer, assim trabalhamos e fazemos isto. Querido, promove o agrado do nosso Deus. Deus se agrada de um homem e de uma mulher de fé, que tem uma disposição de obedecer. Não adianta, nós só vamos obedecer a Deus com fé. Você precisa ter fé, principalmente naquilo que o Senhor nos ensina. Quando Ele fala sobre fé em Hebreus 11, Ele fala que é o firme fundamento. Para nós, queridos, né, edificarmos a nossa vida espiritual com as bases corretas, tem que ser as bases da fé, o firme fundamento. É você ver, não, você crê naquilo que você não está vendo. Você toca em algo que você ainda não pode tocar. Isso agrada ao Senhor. Sabem por quê? Por muitas razões, mas uma em especial, porque Ele é Espírito. Nossos olhos naturais não podem ver o Senhor. Aquilo que os olhos não podem ver, por isso Ele diz isso. É como se Deus estivesse ao seu lado hoje dizendo assim: eu estou aqui, você não pode me ver, mas olha, abre os seus olhos da fé, eu estou aqui para te abençoar, eu posso te curar, vem me buscar, me busque, debruce o seu coração, ou se eu posso dizer assim, derrame o seu coração na minha presença, creia, faça o que deve ser feito, creia no que esse pastor está falando. Eu enviei ele ali em cima. Na verdade, eu é quem quero você, eu quero te abençoar, eu quero te prosperar. Por essa razão e por algumas outras, eu creio que Deus está nos ensinando nesta manhã, ou tem nos ensinado há muito tempo, da fé que devemos ter, que de fato vai agradá-lo. E quando nós agradamos ao Senhor,
nós vamos conhecer, escutem o que eu vou dizer, nós vamos conhecer o seu poder, nós vamos conhecer o seu braço forte, nós vamos conhecer as suas mãos abençoadoras. Às vezes nós estamos desfrutando de tudo que poderíamos desfrutar do Senhor. Às vezes não estamos vivendo ainda o que Ele prometeu, o que Ele falou. Sabem por quê, queridos? Porque nós não estamos agradando ao Senhor. E eu não falo isso porque Deus precisa do teu agrado. Deus não precisa de nada. Ele já é suficientemente Deus, amém? Ele é absolutamente Deus. Somos nós que precisamos dEle. Você precisa dEle. A sua casa, a sua família precisa dEle. O seu coração necessita desesperadamente dEle. Ele precisa ser o seu Senhor, você precisa do senhorio dEle. Esses dias eu estava lá, e muitas vezes nós falamos, né, e chamamos as pessoas para nos ajudar, para fazer coisas nas células, nos nossos ministérios. E eu já fiz isso, né? Eu uma vez fui chamado para fazer algo aqui na igreja e falei assim, olha, conta comigo, eu vou, né, estarei lá. E a gente às vezes fala uma frase desta, né, como se, na verdade, Deus precisasse muito da gente. Quem precisa dele somos nós. É isso. Eu vou servir na casa do Senhor, vai mesmo, porque é a melhor coisa que você poderia fazer. Não porque Ele precisa de você, mas porque você precisa dEle. Porque eu preciso dEle. E por que eu falo tudo isso? Porque nós precisamos ter essa fé que o agrada. E isso tem tudo a ver com atitudes, isso tem tudo a ver com um coração, isso tem tudo a ver com posicionamento. Eu quero ler novamente esses 2 primeiros versículos. Olha o que diz aqui. Saindo daquele lugar, vamos usar o exemplo dessa mulher cananeia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia, natural daquele lugar, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Um dos elementos importantes desta fé que agrada ao Senhor, vamos mergulhar nesse trecho da palavra, nesse momento onde aquela mulher se aproxima do Senhor Jesus, gritando, filho de Davi, tem misericórdia. Eu estava lendo isso daqui, essa mulher está querendo ganhar ao Senhor Jesus, dizendo, filho de Davi, assim como Bartimeu, lembra? Filho de Davi, talvez ela tenha ouvido que Bartimeu foi curado porque gritou filho de Davi, eu não sei. Mas ela estava querendo ganhar, ela estava pedindo, ela tinha uma necessidade. Então ela usou os artifícios que ela queria, mas algo especial essa mulher teve que fez com que promoveu, ou de alguma forma promoveu no primeiro momento o agrado do Senhor. Ela teve perseverança. Perseverança. Por que eu digo isso? Porque quando ela começou a gritar, algumas coisas começaram a vir contra ela, alguns muros começaram a se levantar, alguns obstáculos começaram a se levantar diante dela, mas isso não deteve, nada estava detendo essa mulher. Por quê? Porque eu creio que uma fé que agrada ao Senhor é uma fé perseverante. Declare comigo, perseverança. Perseverança. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não é simples ser perseverante. Eu estou jogando muito aberto com vocês, na verdade trabalhando. Não é simples. O homem tendenciosamente, a mulher tendenciosamente, é uma tendência de querer desistir, de desistir, ou de parar e estancar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não sabem? E quando nós falamos a respeito da fé, por quê? Porque essa mulher precisava de algo que tinha no Senhor, que existia nele, que nele estava contido o quê? O poder de curar, de restaurar, de libertar. Então ela sabia que a fonte estava ali. E ela tinha que exercer, ela tinha que agir, ela tinha que ter uma atitude, um posicionamento, como eu estava falando, e ela foi perseverante. Os discípulos em primeiro falavam assim, ei, se afaste. E falavam para Jesus, Jesus, manda ela sair de perto de nós, fala para ela parar. Bem, o próprio preconceito, porque ela era cananeia, era uma gentia. E os gentios não tinham lugar junto aos judeus.
Eles eram considerados uma raça inferior, eles eram considerados um povo corrupto pelos judeus, um povo inadequado, eles não queriam nem estar perto dessas pessoas. De alguma forma isso era uma barreira, era um obstáculo, mas isso não estava detendo essa mulher. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, de algo que mais me impressionou desse texto. Jesus, bondoso, generoso, amoroso, não disse uma palavra. Além de tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento, além de toda a situação que ela estava vivendo, Jesus não falou nada. E ela chamando, gritando, provocando a sua atenção, e Jesus não falava nada. Sabem? Vocês já viram situações como essas? Já viveram situações como essas? Quando nós estamos orando, clamando, pedindo ao Senhor, e parece que a gente não estava ouvindo nada. Sabem? Já passaram por isso? Eu sei que já. Principalmente situações como essas, que somente um milagre, que somente um prodígio, um sinal, uma maravilha, que poderia vir do Senhor Jesus, e nada, nenhuma palavra, nenhum não, nenhum sim, nenhum espera, sabe? Mas nenhum, nada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, nem isso deteve essa mulher. Ela continuou perseverando. Isso me leva a entender, e eu quero que você entenda também, que a fé que agrada ao Senhor é aquela que quando nós sabemos que o Senhor tem algo para nós, quando nós sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós, pela sua palavra, Ele já disse, uma cura, bom, o Senhor disse que curaria toda sorte de males, todas as doenças, quem pode dizer amém? Então a cura nos pertence, amém? O Senhor disse que viveríamos e comeríamos o melhor dessa terra, então as bênçãos do Senhor, a vida próspera, uma vida digna, confortável, é para nós, quem pode dizer amém? Você pode continuar buscando, ainda que você viva numa nação difícil, dura, com condições difíceis. Não, a palavra de Deus diz o contrário, que você prosperaria, mesmo no deserto, mesmo no vale, o Senhor te livraria. Você tem o melhor de Deus. Relacionamento também. O Senhor está proporcionando o melhor para mim, preparando o melhor para mim, eu creio. Ele é o Deus que é o abençoador. Mas às vezes a gente não tem, não vê, e às vezes se sente até impossibilitado de viver, ou desfrutar, ou tocar coisas que a gente deseja e anseia. E o que fazer? Então nós vamos na fonte. Então nós vamos fazer que nem a mulher cananeia, que nem essa gentia, eu vou na fonte, e Ele pode curar a minha filha. O Senhor pode mudar a minha circunstância, o Senhor pode curar a minha filha, amém? Ele pode. Está nele. Mas como nós temos que fazer? Perseverar. Essa mulher não teve nada que deteve aquilo que ela desejava e aquilo que ela necessitava. E trocando por miúdos, queridos, não podemos desistir. Nunca, nunca, diga nunca. Não desista daquilo que você necessita e precisa. Anderson, eu preciso viver um relacionamento genuíno como esposo e esposa. Continue orando, continue buscando, continue. Eu preciso viver uma vida próspera. Não, eu não estou vivendo uma vida adequada financeiramente. Continue orando, o Senhor tem o melhor para você. A porta de bênção está ali. Você precisa continuar procurando, buscando ou batendo. Eu preciso de um milagre. Ok, continue, porque Deus é um Deus que faz milagres, amém? Amém. Você tem que continuar. Você tem que perseverar. Você tem que ir até o final. Eu já disse isso, sempre digo, para que vocês nunca esqueçam, vou dizer novamente. Eu aprendi uma vez sobre a fé de um homem, de um amigo meu, ele tinha câncer. E ele, com aquele câncer, tinha um diagnóstico. Em pouco tempo, a sua vida seria ceifada deste mundo. E ele falava assim para mim, Anderson, eu tenho um câncer. Mas eu creio que Jesus pode me curar. E ele tinha tanta fé que eu, queridos, aprendi muito sobre fé com a vida dele. Era um grande amigo. E ele falou assim, mas eu não tenho somente fé que Jesus cura, eu tenho fé que mesmo que Ele não me cure e eu morra, eu tenho fé suficiente que Ele vai me ressuscitar dos mortos, porque Ele é a ressurreição e a vida. E isso fazia com que borboletas voassem no meu estômago. Mais uma coisa por final. Mas mesmo que eu não seja curado e nem ressuscitado, quando eu entrar no céu, eu vou chegar diante do Senhor com uma fé de que Ele tem poder para curar
e para ressuscitar, e passaria a eternidade crendo que Ele é o Deus que cura e ressuscita. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente reduz a nossa vida, ou as nossas circunstâncias, em uma vida, essa terrena. Não. A nossa fé não é para a vida desta terra, mas é para toda a eternidade. Porque lá no céu é necessário a fé. Amém? Por isso nós temos que ser perseverantes. Não podemos desistir. Eu quero que você não desista. Não desista daquilo que você anseia e deseja, principalmente das coisas que Deus já falou, do que é seu, do que Ele já te deu. Lembra daquela música? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tudo isso é teu. Se a Bíblia disse é teu, você pode, você é. O que você tem que fazer é perseverar. Diga perseverar. Uma outra situação. Os próximos versículos dizem: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, que crueldade! O que Jesus estava falando aqui? Que os filhos de Israel são os filhos, aqueles que estão à mesa, não é? Mas os cachorrinhos são gentios. Nossa! Bem, olha só, queridos, deixa eu falar algo especial para vocês. Aqui, no grego, né, o Novo Testamento foi escrito na sua grande maioria no grego. Cachorro, né, no grego, se diz kuon, mas esse cachorro kuon é o vira-lata, tá? Kuon é vira-lata. Quem aqui já teve um vira-lata? Eu já tive. No grego se fala kuon, tá bom? Kuon. Agora, o cachorro que tem a afeição daquele de estimação, sabe aquele que é tratado que nem gente, por alguns? Né, sabe? Que sobe na mesa, né? Sabe, gente? Né? Que loucura. Né? Esse tem um outro nome no grego, que quer dizer kunarion. Kunarion. Né? Então, seu cachorro de estimação, aquele que você vai, que ele lambe sua cara, sabe? Aquela coisa, né, gente? Que você come a mesma comida que ele come, eu já vi isso. Né? Gente, né? É o kunarion. E Jesus não fala kuon, ele fala kunarion. Ele está falando, queridos, né, sem o menosprezo, sem querer machucar essa mulher, em primeiro. Mas algo interessante, que também de alguma forma é um ensino para a gente, ou um princípio para nós, é que essa mulher, ouvindo essas coisas do Senhor Jesus, ela mudou o discurso dela. No primeiro momento ela disse filho de Davi, e quando ela foi falar novamente com Jesus, quando chamou a atenção dele, ele começou a falar com ela, ela o chama de Senhor. E além disso, ela se prostrou diante dele, reconhecendo quem ele era. É interessante que essa mulher, mesmo sendo cananeia, mesmo sendo gentia, ela sabia muito bem a respeito de quem era Jesus. É interessante isso. Né? Porque ela primeiro menciona sobre o filho de Davi, sabendo quem ele era, daquilo que as pessoas falavam, bem, ele era o Messias, o filho de Deus, aquele que vem da linhagem, bem como ela o chama de Senhor. Eu não sei se ela via ou ouvia os seus discípulos assim o chamando, mas naquele momento ela o reconhece como Senhor e se prostra diante dele. Uma fé que agrada ao Senhor é uma fé que dentro das atitudes desta pessoa tem humildade. Humildade. Eu sei que a humildade serve para muitas situações, mesmo para aquilo que a gente estava falando sobre também a questão de esperar e confiar, porque nós somos humildes e confiamos no Senhor. A nossa fé é depositada nele porque confiamos nele. Mas a humildade, há o quebrantamento. O que diz a palavra de Deus? Que Deus afasta dele a soberba ou os soberbos e abraça os humildes. As pessoas às vezes pensam que pode chegar a Deus e requerer de Deus alguma coisa. Não, Deus, por que isso, por que aquilo? Não é assim. E aquela mulher é uma grande demonstração para nós, queridos, de humildade. Além de perseverança, humildade. Quantos estão me entendendo? A semana passada eu falava a respeito de algumas coisas, né? Eu falei do perdão. Quem se lembra? Quem não se lembra pode assistir, está lá no YouTube agora, nós estamos no YouTube. Não. Eu coloquei algumas palavras, que perdoar tem que ser como? Quem se lembra? 4.
Agora, tudo sempre e de graça. E eu falo algumas palavras, num culto, queridos, como esse, para ensinar, para falar, mas algumas palavras, ainda que a gente não se lembre de todo o conteúdo daquilo que a gente ouve, porque a gente se esquece, a gente não tem uma memória para se lembrar de tudo, a nossa memória HD nem a RAM é tão boa quanto a do computador, mas eu dou algumas palavras para você não se esquecer, e quando a gente fala de uma fé que agrada a Deus, uma das palavras é perseverança e a outra é humildade. Humildade. Eu creio que aqueles que têm um coração quebrantado e que chegam diante de Deus quebrantados, de forma humilde, prostrando-se diante dEle, essa atitude agrada ao Senhor. Agrada. E essa mulher fez assim. Essa mulher estava chamando a atenção de Deus diante de muitos que tentavam e não conseguiam, mesmo sendo judeus. Ela tinha esse agravante, ela não era. E quando Jesus fala isso, Ele fala algo da qual Ele, com um propósito, veio cumprir. Ele veio para os seus. Lembra o que diz em João capítulo 1? Ele veio para os seus. Ele está falando dos judeus. Daquilo que desde Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus falou assim: Abraão, de ti farei uma grande nação, te abençoarei. Ou seja, você, com essa nação, o líder desta nação, o pai desta nação, abençoará as demais nações da terra, seja lá quem fosse. A gente está falando aqui dos gentios, daqueles que não eram judeus. O propósito do Senhor Jesus foi para os judeus, Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas o propósito de Jesus, do qual a palavra dele está sendo clara aqui, bem, eu vim para dar alimento para esses, para os filhos, não para os cachorrinhos. E o que essa mulher disse, de forma tão humilde? Olha o versículo 27. Sim, Senhor, ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher estava falando de migalhas. Ah, essa fé, essa humildade dela, mas isso chamou a atenção do Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus estava ali assim, sem falar nada. Ele conhecia o coração dela, mas ele estava esperando a reação dela. A primeira foi a perseverança. Nada impediu essa mulher de chegar até o Senhor. Ela era mulher também, tinha tanta coisa que impedia ela de chegar, mas ela foi e perseverou. Os seus discípulos queriam tirá-la, não, ela foi. Enquanto ela conversava com Jesus, mesmo Jesus falando que, olha, aquilo que eu tenho aqui, o meu alimento não é para você, mas ela falou assim, mas até os cachorrinhos, do qual o Senhor está falando, o cunarion, domesticado, querido, até esses que estão ali no chão, comem as migalhas caídas. É como se ela estivesse dizendo assim, se eu comer somente as migalhas, o pouquinho é o suficiente. É claro que Jesus, na posição dele, onde ele estava, na expectativa da fé das pessoas, foi contagiado num ambiente agradável. Aquilo agradou o Senhor. Por fim, versículo 28. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Jesus respondeu, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. No capítulo 7 de Marcos, que fala a respeito desse mesmo trecho, nesse mesmo momento, Marcos diz assim, então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ela estava endemoniada e foi curada, foi restaurada a filha dessa mulher. A outra atitude, e eu termino com essa, para que a gente possa ir para o nosso almoço, amém? Além dela ser perseverante, um coração humilde, essa mulher também foi uma mulher obediente. A gente poderia falar de tanta coisa, mas a obediência dela. Por que eu falo isso? Porque quando o Senhor Jesus falou aquelas palavras, a sua filha não estava com ela. A sua filha não estava ao seu lado, estava na sua casa. Mas ela, sem questionar, saiu de onde estava e foi encontrar com a filha dela, se encontrar com a filha dela, e ela encontrou a sua filha restaurada, curada, e o milagre chegou na sua casa. Obediência. O que ele falar, faça.
O que Ele orientar, faça. Às vezes ficamos presos, né, por alguns ritos na nossa cabeça, por algumas maneiras, por alguns achismos. Não imaginamos que Deus vai fazer, vai curar, vai restaurar, vai fazer milagres, curas da maneira que Ele quiser e no momento em que Ele quiser. Aquela mulher foi recebida pelo Senhor. A fé daquela mulher agradou ao Senhor. O milagre foi liberado sobre a sua vida. A sua filha foi curada. Mas ela foi uma mulher obediente ao Senhor. Humilde, perseverante, mas obediente ao Senhor. Escutem, Jesus curou uma vez um cego, apenas dizendo palavras. A tua fé te curou, vai e não peques mais. Bartimeu foi assim, mas um outro, ele se agachou, cuspiu no chão, fez ali, né, como se fosse um globo ocular e colocou então no olho daquele que era cego e pedia para ver, e ele foi curado. As pessoas podem falar assim: nossa, esse foi curado com um cuspe. Você pode achar estranho isso, mas porque aquele cego se dispôs a, com aquele barro formado, ser colocado no seu olho, que coisa estranha, louca, mas ele recobrou sua visão, ele foi obediente. A nossa obediência, queridos, agrada, é uma atitude de fé que agrada ao Senhor. E obedecer ao Senhor em algumas coisas, não, obedecer ao Senhor em tudo. E eu digo a vocês, por isso, que às vezes, as pessoas, porque não estão dispostas a obedecer em tudo, escutem, obedecem parcialmente. Uau, que bom, bênção. Se você já está obedecendo 30% ao Senhor em todas as coisas, eu quero dizer que você está indo muito bem, amém? Eu não quero te execrar hoje. 30% está bom, mas não é o suficiente. E 60%? Está melhorando. Tem pessoas que obedecem a palavra 60%. É como se recebesse de volta o seu 60%. Uma vez eu vi uma ilustração, né, de uma pessoa estava compartilhando, um pastor estava compartilhando. O que você precisa? Pede a Deus. Eu preciso de um veículo para me locomover. E esse pastor dizia, né, na verdade foi algo que ele ensinava ao seu discípulo. Ele falava assim: olha, peça a Deus. Eu posso pedir? Peça e Ele vai te dar. Então ele chegou diante de Deus e pediu: Deus, eu preciso ir da minha casa até o meu trabalho e eu preciso, o Senhor me dá uma bicicleta. Bom, a bicicleta é um veículo de locomoção, ok? E ele pediu uma bicicleta, e pediu, e foi perseverante. E o que Deus deu a ele? Uma bicicleta. O que você pede a Deus, é o que Ele vai te dar. E aí ele chegou para o pastor, eu pedi e Deus me deu uma bicicleta. Você pediu uma bicicleta? Sempre que você pediu logo um carro. Eu podia ter pedido um carro? Às vezes nós limitamos o Deus que temos. Não. Sabe o que está limitado às vezes, queridos? É a nossa fé. É o nível da nossa entrega, da nossa obediência. Às vezes, queridos, não estamos tão dispostos assim a nos entregarmos 100%, a obedecermos 100%. E eu quero dizer a vocês, essa não é a fé que agrada ao Senhor. A fé que agrada a Deus é aquela quando nós entregamos por completo. Temos um coração pronto para obedecer ao Senhor em tudo. E se Deus falar para você agora: Carlinhos, Rodolfo, Cris, vocês vão sair daqui agora e vão ter que evangelizar lá no Vale do Jequitinhonho. Que coisa louca. Não, Deus não faria isso. Mas se Ele fizesse? Às vezes, queridos, nós não temos um coração pronto para obedecer a Deus. Por isso, essas 3 situações que eu estou aqui compartilhando com vocês, são situações das quais nós temos que desenvolver em nossas vidas. Desenvolver. A vida de perseverança se desenvolve. Tem coisas que são pequenas, que nós temos que perseverar nas coisas pequenas. E assim as médias, as grandes vão sendo acrescentadas em nossas vidas. Bem, assim também, quando nós falamos sobre ser humildes, sermos humildes ao Senhor, esse é um processo da qual, quando a gente vai lendo, buscando, se entregando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós nos envolvemos com a casa do Senhor, com a vida, com o ministério, mais vamos sendo trabalhados e sendo ministrados e somos humildes, bem como obedecer. Querem obedecer em coisas grandes, mas nem nas pequenas. Não, Deus não faria isso com vocês hoje. Deus falaria para vocês hoje: não, saiam daqui e vão até o Eloy Chaves somente, evangelizem ali. Deus faz assim:
e proporciona e permite coisas assim. Ah, Anderson, eu quero ser evangelista lá na África. Não, a tua África é o teu vizinho. Vocês entendem? Obedeça ao Senhor nas pequenas coisas, e assim nas maiores o Senhor vai te acrescentando. Então é um processo. Então é algo que vai se adequando em nossas vidas, para que um dia a gente possa, assim como essa mulher cananeia, ver o milagre, o prodígio, o sinal de um Deus que tem poder para operar, fazer. Ele é o Deus do realizar. Daquilo que nós pedimos e daquilo que nós queremos, é Ele quem realiza. Amém? Que tal isso? A fé que agrada ao Senhor. Perseverança, humildade e obediência. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero que você tome uma atitude diante do Senhor hoje. Eu quero que você promova um ambiente agradável ao Senhor nesta manhã. Como que você promove um momento ou um ambiente agradável ao Senhor? Você deseja crer, você deseja ter essa fé. E talvez você precise ser trabalhado na sua perseverança. Anderson, estou desistindo muito, parando muito. O Senhor já falou, eu devo ir fazer e eu não estou indo, já parei. Não. Você vai se acertar com Deus hoje, você vai falar com Ele, você vai restaurar a sua vida com o Senhor, a humildade. De repente você não está sendo tão humilde para ouvir o Senhor, para obedecer, e assim não obedece, né? Porque não é humilde. Esse é como se fosse uma cadeia, né? Você não é humilde, não tem uma disposição clara para obedecer, e assim, como essa mulher, desfrutar do melhor, do poder de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, o Senhor já tem feito tanto, trabalhado tanto em nossas vidas. Já estamos tão fartos. É tão lindo, ou é tão linda essa figura da mesa. O Senhor prepara uma mesa para a gente sentar e desfrutar de um banquete. O Senhor diz que essa mesa está diante dos nossos inimigos e Ele nos assistem comendo daquilo que o Senhor preparou para nós. Desde a adoração do louvor quando iniciamos, desde esse momento da ceia, desde a oportunidade que temos de ofertar, de sermos fiéis ao Senhor, de dar os nossos dízimos. E esta palavra, Deus, simples, prática, o exemplo de uma mulher gentia, cananeia, que agradou ao Senhor com a sua fé. O Senhor disse para ela: pode ir, eu concedo aquilo que você veio buscar. E Deus, nós temos hoje uma grande oportunidade. Nós viemos na tua presença, na tua casa, na intensidade do teu poder e da tua presença. Estamos aqui na igreja. Aqui é um lugar da tua presença. Aquela mulher foi, brigou, lutou para chegar diante de ti. Nós estamos diante do Senhor agora. A reflexão, Deus, que eu peço que teu Espírito Santo nos ajude a viver agora. Qual é o coração que está diante do Senhor? O que tem no nosso coração agora que possa te agradar? O que tem dentro de nós, as nossas intenções, os nossos anseios? Talvez alguns chegaram aqui incrédulos, mas podem chegar diante de ti agora com uma fé que não existia. Está sendo restaurado em sua fé. Qual é o coração, Deus, que queremos apresentar diante de ti hoje? Qual é o coração que, assim como aquela mulher se apresentou diante de ti naquele dia, nós podemos apresentar diante de ti nesta manhã? A tua palavra diz que sem fé é impossível. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar. E nós vemos a fé desta mulher, uma fé perseverante. Não, eu creio, eu vou avançar, nada vai me fazer impedir de continuar. Nenhum obstáculo vai me deter, nenhuma muralha, nenhuma barreira vai me impedir, nenhuma notícia, nenhum diagnóstico, nem o tempo. Quantos anos eu estou esperando? Nem o tempo. Aquilo que eu tenho, que eu sou, nada disso. O meu passado, nada disso. Nada vai me impedir. Eu vou perseverar, eu vou continuar. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor já me concedeu, já me deu. Eu não vou abrir mão. Será que é esse coração? Deus, dá-nos este coração agora.
Dá, Senhor, para mim, dá para os meus irmãos este coração agora. Levante as suas mãos e peça: Deus, me dá este coração perseverante. Ah, Deus, eu já desisti tantas vezes. Eu já fui tão fraco, tão fraca. Eu já fui tão debilitado, tão debilitada. Senhor, concede graça agora. Graça aos meus irmãos agora, para continuar, para perseverar, para não desistir. O autor de Hebreus diz, ali em 10, no capítulo 10, versículo 45, nós não somos os que retrocedem, não somos os que desistem, nós somos aqueles que avançam. Senhor, dá-nos este coração do autor de Hebreus. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir da Sara. Não, você não vai desistir da Sara. Nós não vamos desistir. Nós estamos olhando para esta menina sendo restaurada, curada, recobrada. Nós queremos, nós não vamos desistir. Nem o Thales, nem a Jamile, nós não vamos desistir. Como igreja, nós não vamos desistir. Nós começamos há 2 meses um propósito. Nós começamos um caminho de lutas, pedras, situações, diagnósticos, quantas coisas. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Eu não vou desistir, você não vai desistir da sua casa, você não vai desistir do seu esposo, você não vai desistir da sua esposa, você não vai desistir dos seus filhos, você não vai desistir da sua família, você não vai desistir do seu trabalho, da sua profissão, você não vai desistir da sua posição, você não vai desistir do seu ministério, você não vai desistir da sua igreja, você não vai desistir do reino, do poder, da glória, você não vai, você vai perseverar, vai continuar. A graça dele hoje te sustenta, o poder dele hoje te renova. Você não vai desistir. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. E com o coração quebrantado, humilde, esse que agrada ao Senhor. Deus diz que Ele abraça os humildes. O Senhor espera sim um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Totalmente entregue. Totalmente entregue a Ele. É quando você fala: Tu és o Senhor. Como essa mulher disse: Tu és o Senhor. O que eu sou, o que eu tinha, o que tinha em minha disposição, já não é mais meu. Hoje é teu. O Senhor é o Senhor. Essa palavra diz curios. É quando a gente está dizendo: Tu és o meu amo, eu sou teu escravo. Não são mais as minhas vontades, mas as tuas. Essa é a humildade. Esse é o coração que agrada ao Senhor. Diga isso para Ele: Tu és meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu sou teu servo, totalmente teu servo, 100% servo. E eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a obedecer em tudo. E colheremos se não desfalecermos. Tu és Senhor. Declara essa canção, vamos. Ergo os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para o teu Senhor. Ele é o teu Senhor, Jesus. Olhe para Ele agora. Com teu Olhe para poder, Olhe para Ele. cadeias se Tudo está nele. dobram, A tua porção, a tua herança e está céus nele. Suas respostas estão nele. Nele. O Nele. nome de O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, Jesus. santo, Jesus. santo. Com teu poder, cadeias se rompem.
Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nos rendemos ao Senhor. Tu és o nosso Senhor. Perseveramos. Não vamos abrir mão. Vamos continuar olhando para o Senhor, até que o Senhor venha com o milagre, com a cura. Nós obedeceremos ao Senhor em tudo, não em algumas coisas, em tudo. Que este coração, Deus, seja o coração que os meus irmãos busquem ter, em nome de Jesus. Cura as vidas, Senhor. Restaura os lares. Recobra. Restaura o que foi tirado, roubado, Senhor, agora, em nome de Jesus. Recebe a tua herança agora, meu irmão, minha irmã, receba. Receba agora. Olhe para Jesus, nele está a fonte de vida. A vida que foi tirada, roubada, receba dele a tua alegria, receba. Você andava triste, receba alegria. Alegria dele. A graça do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa. O amor de um Deus tão amoroso, tão poderoso, seja sobre você e a tua casa. A vida do Espírito Santo, a companhia, a presença constante dele seja sobre você, sobre a tua vida. Tenham todos uma semana abençoada, amém, queridos? Aplauda ao Senhor Jesus, dá um aplauso a Ele. Ei, Deus! Glória a Deus, Deus abençoe. Vão em paz, amém? Glória a Deus.